Mediunidade é para toda a vida? O que é tela etérica? De que forma podemos conciliar o estudo, o desenvolvimento mediúnico e a vida prática? Essas e outras perguntas serão respondidas por Igor Ventura aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou seus 14 anos de existência. Daqui a pouco completa 15, hein? No dia 10 de março. É 10 de março? Agora até eu me confundi, porque é 2010. Dia 9 de março de 2010, iniciamos o nosso programa Consciência Próspera. Estreia com a Monja Cohen, foi a nossa primeira convidada, entrevistada aqui no programa, e mais de 1000 convidados já passaram por aqui, outros mais estiveram por aqui mais de uma vez. Que é o caso, inclusive, do nosso convidado de hoje, que é o Igor Ventura, que eu acho que deve ser a quarta, quinta vez que está aqui participando do programa. Esse programa é um programa gravado, então a interatividade que vocês podem ter aqui via chat é a interatividade do programa gravado. Se vocês quiserem deixar perguntas, deixa aqui nas mensagens abaixo desse vídeo, porque aí numa próxima oportunidade, quando ele estiver por aqui em São Paulo, a gente está aproveitando a vinda dele aqui para São Paulo, a gente pode pensar em fazer um ao vivo, se vocês quiserem, e aí com Igor Ventura. Então fala assim, quero, aí a gente vai saber que vocês querem mesmo. Vim aqui com Igor Ventura, trazendo aqui algum conteúdo interessante. Na descrição desse vídeo tem o contato do Igor, site, não tem site, tem o canal do YouTube e tem o YouTube, e aí vocês conseguem encontrar mais informações sobre o trabalho que ele desenvolve. E também temos aqui o Clube Consciência que é coordenado por Iago Mihael, que publica lá todos os cortes do Consciência Próspera, todos os programas gravados como esse, e também os programas ao vivo, para você receber esses avisos das novidades que ocorrem pela TV Consciência Próspera. Então, bora lá fazer esse nosso programa gravado aqui com a temática Mediunidade, Estudo, Desenvolvimento e Vida Prática com Igor Ventura. Como é que você está, Igor Ventura? Já está, assim, totalmente acoplado energeticamente com a atmosfera de São Paulo? Samuel, prazer estar aqui novamente com você. Iago Mihael também está aí. Acho que é a quinta vez que a gente está aqui, né? Quinta vez, quarta vez. Sempre um prazer estreando a casa nova aqui, né? Eu estou estreando a casa nova. Muito legal, a energia é muito boa. E é interessante que essa coisa da energia de São Paulo, normalmente quando eu venho para cá, eu sinto muito, porque eu sou do Rio de Janeiro e a atmosfera é um pouquinho diferente. Lá tem um pouco mais de mar, tem um pouco mais de natureza do que aqui em São Paulo, né? E normalmente, cara, o que acontece? Às vezes um dia antes, alguns dias antes, eu já começo a sentir já uma reverberação diferente. E quando eu chego em São Paulo, eu sinto muito essa diferença. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez estava mais tranquilo, de repente eu estou já, né, assimilando melhor o campo aqui de São Paulo, a energia está começando a afinizar, mas legal, bacana estar aqui novamente. Vamos bater um papo aí sobre espiritualidade, mediunidade. Maravilha. Será que também essa repercussão bioenergética não tem a ver com os guardiões que você trouxe? Porque aqui no estúdio tem Águida e Otto aqui participando, fazer um reforço carioca, é isso? Do Rio, né? Do Rio, tem a Águida e o Otto aqui com a gente. Legal, pode ser isso, deram um reforço aqui na nossa energia para poder ficar tinindo aqui para estar aqui com você hoje. Entendi, aí eles ficam lá mandando aquela energia de ondas de mar e águida de natureza, conexões assim, né? É isso, para poder afinizar aqui, porque aqui o negócio está meio tenso. Gosto muito de São Paulo, sempre nasci aqui e consigo, inclusive, ter uma conexão com os elementos da natureza, mesmo estando vivendo nessa grande metrópole. Eu acho que isso também é algo essencial. Você está imbuído de um conteúdo e de práticas que podem reforçar essas conexões, independente de que ambiente que a gente esteja. Provavelmente o mesmo comentário vai ser feito de um paulistano ou de um paulista que vai lá para o Rio por conta da diferença da energia, mas é legal saber que é interessante manter as práticas de bioenergia ou de bioenergéticas de contato com essas forças naturais, né, que dá um reforço. Já que a gente não tem esse privilégio de ter Águida e Otto aí como sendo guardiões das energias, né, a gente tem que fazer por onde dá, né? Faz as práticas de bioenergia e vai sintonizando. E você sabe que você tocou num tema interessante, que nós precisamos nos adaptar ao meio e fazer o nosso meio, né? E não de ficar sendo influência do meio. Isso tem tudo a ver com mediunidade, cara. Porque a mediunidade, as pessoas ficam muito reféns da mediunidade. Quando o pessoal começa a abrir a sua sensibilidade, já vem logo aquela síndrome: ah, meu Deus, mas agora eu sou sensível às energias, não posso ir no shopping, não posso mais me relacionar com ninguém, aquela pessoa tem energia ruim. Mas peraí, cara,
A gente está no mundo aqui de relacionamento, a gente tem que se relacionar com todo mundo. Eu acho que é muito isso, a gente tem que se adaptar e tirar. Se você está no meio de um caos ali, cara, tira um tempinho, porque dentro de você tem que ter a natureza presente, né, cara? Independente se você tem a natureza ali física ao seu redor ou não, é muito mais estado de consciência do que o ambiente. Óbvio que o ambiente vai interferir, vai ajudar? Vai, mas você também não pode ficar refém daquilo ali, né? E também tem outra questão ligada ao processo de mediunidade, né, que existe um comportamento relacionado a essa questão de energia, de a pessoa se achar especial por ser médium, né? Então, eu queria que você faça um pouquinho sobre isso e também sobre uma pergunta que primeiro, que é ligada à mediunidade, para dar uma conexão mais ligada a essa questão do comportamento da pessoa, que é a mediunidade, ela é inerente a cada pessoa, a qualquer pessoa, ou podemos desenvolver alguma mediunidade, mesmo que a pessoa sinta que não tem uma perspectiva mediúnica? E como é que fica também esse caso de pessoas que se acham até um tanto quanto especiais por ter uma mediunidade ostensiva e, às vezes, não ir em determinados ambientes ou mesmo fazer algum tipo de trabalho, algum convite ele é negado, por exemplo, por conta de energias? Cara, eu sou meio chato com isso, meio bem direto com esse negócio de ser especial. Aí se a pessoa se acha especial, ela é bem arrogante e burra, né, cara? Eu acho que não existe ser especial, pelo menos não encarnado aqui nesse planetinha azul nosso. Mas a questão da mediunidade, nesse sentido que você falou, é porque Kardec trouxe aquela ideia, todos nós somos médios, sim, todos nós somos médios, sim. Isso, de fato, é verdade até a página 2. Todo mundo tem essa possibilidade da conexão mediúnica, eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, já experienciou algum contato desse. Consciente ou inconsciente, pelo menos de forma sutil, uma intuição, alguma reverberação assim que a pessoa não sabe de onde vem, pode ser algo mediúnico. Mas a questão toda, Samuel, que eu vejo que não é a gente ficar preso a isso, né? Se você realmente tem ostensivo ou não, se você pode desenvolver. Eu acho que assim como a mediunidade, de você desenvolver mais capacidades ou não, é você desenvolver a sua capacidade pessoal, as suas habilidades, vamos dizer assim. Vamos desenvolver a habilidade do Samuel. O Samuel é bom em quê? O Samuel é bom em se comunicar. Então vamos extrair o melhor da comunicação do Samuel? Vamos. Então, quando você extrai o melhor de você, você automaticamente já está utilizando as capacidades do seu espírito. E você utilizando a capacidade do seu espírito, você está mais de meio caminho andado ali, para depois você até fazer essa conexão espiritual também. Porque a mediunidade em si, embora ela tenha ali a gerência dela técnica do desenvolvimento em si, do parapsiquismo em si, mas se você não tiver essa potência do seu espírito desperta, que são as suas habilidades, é você ser quem você veio ser. Eu sou o Samuel, eu vim aqui para me comunicar, eu tenho que me comunicar. Se eu não estiver me comunicando, eu não estou sendo 100% do meu espírito. Isso vai fazer o quê? Você trava as suas capacidades. Você travando as suas capacidades humanas, inclusive, você trava as suas capacidades espirituais. Porque se nós somos espíritos vivendo experiências humanas, nós temos que trabalhar esses dois lados, o lado espiritual e o lado humano. Só que muita gente, quando olha para a mediunidade, o que faz? Olha só o lado espiritual. Então eu tenho que desenvolver só ali as minhas capacidades parapsíquicas e não olha para o humano. E aí que elas acabam tropeçando. Sendo você ostensivo ou não, acaba tropeçando por quê? Porque fica muito fixo ali na ideia de desenvolver o fenômeno, de ter o contato, de trabalhar o seu parapsiquismo, mas não olha para o humano que está ali encarnado. E aí que vem a dificuldade até de lidar, de gerenciar com a sua própria ferramenta mediúnica, porque não faz o processo, que é o famoso autoconhecimento, a reforma íntima, que todo mundo já está careca de saber, né? Estamos carecas de saber disso, que tem que ser feito e poucas pessoas fazem. E aí entra nesse estado de se sentir especial. Né, você entra nessa coisa, eu sou especial porque eu tenho uma mediunidade, eu vejo eu incorporo, eu recebo mensagem, eu faço psicografia. Vai ver, nem faz de ninguém. É só animismo puro ali e acho que tá tendo. Então, de repente, tem um guia cego escrevendo com ela ali, conectando com ela não sabe por quê. Porque falta essa conexão humana, que, na minha visão, Samuel, é a mais importante. Eu acho que primeiro tem que ter a conexão humana, pessoal, para depois sim você fazer o trabalho do desenvolvimento mediúnico e, paralelo isso, concomitante, você tem que fazer essas duas coisas. Senão, meu amigo, você vai ficar tropeçando em você mesmo e vai se sentir o alecrim dourado ali, que de dourado você não tem nada. Bom, um ponto importante já foi compartilhado, né, que é essa perspectiva de que seja um ser humano melhor para você ser um médium melhor, né, com discernimento, você saber realmente lidar com essas interatividades multidimensionais. Agora, eu sei que você também desenvolve lá semanalmente estudos mediúnicos, lá no canal
Igor Ventura no YouTube, que inclusive o Iago Mihael colocou aqui também, passando aqui de vez em quando para as pessoas assimilarem, né? Quais são os pontos principais e interessantes que não pode deixar de faltar, que é interessante estar presente nos estudos de mediunidade? Além desse, de que a nossa experiência humana é já um grande termômetro das nossas perspectivas mediúnicas. É engraçado que muitos comentários que eu recebo no canal são pessoas que já frequentam casas, trabalhos, são trabalhadores de fato, né? São médios ali atuantes, mas não conseguem lidar bem com a sua mediunidade, porque tem a questão do dogma ainda, Samuel. Tem muito dogma, o dogma religioso ele é muito pesado, isso limita muitas pessoas. Então, se você frequenta lá um centro espírita, vai ter aquele dogma lá do centro espírita. Se for no terreiro, a mesma coisa. E é incrível como os dirigentes, né, e aqui abrindo para todas as vertentes, inclusive para as religiões, catolicismo, todas, acho que todas têm esse viés de despertar o nosso lado espiritual, a nossa conexão espiritual. Acho que as religiões, né, elas servem como um intermediário para fazer você a sua conexão com a espiritualidade. Só que ao invés de ajudar, acaba atrapalhando muitas vezes porque fecha muito. Vem o preconceito. Eu falei, a gente conversou sobre aqui agora, sobre você despertar suas capacidades. E é o inverso que acontece em muitas casas. Elas começam a podar suas capacidades. Então, por exemplo, se você tem uma experiência fora do corpo, você chega lá na Umbanda, por exemplo, num centro espírita, fala que você está tendo saído fora do corpo, vai falar para você parar de mexer com isso. Se você vai lá na igreja conversar com o padre, ele vai falar que isso é coisa do diabo, que não é para mexer com isso. Então, olha que loucura. Você tem um local que deveria ser referência para você, para te ajudar no seu desenvolvimento, porque eu vejo as religiões como uma escola. Para você vai lá, estudar, se desenvolver e seguir seu caminho. Isso que é importante, seguir, e não ficar preso lá na escola. Né, que é outro ponto também que eu acho que acaba atrapalhando muito o desenvolvimento das pessoas. Elas ficam presas ali, até por preguiça também individual. Então eu recebo muito esses questionamentos, inclusive estava vindo para cá, estava vendo lá no YouTube algumas mensagens, e era justamente sobre isso. Que eu já frequento, que eu já trabalho, mas que eu não vejo sintonia, não vejo propósito, eu queria amplificar isso, eu estou meio perdida. Ou seja, a pessoa entra no automatismo. Aquilo ali é ela vai lá só para trabalhar e vai embora. Ela não tem realmente a verdadeira conexão, de repente ela também não está utilizando as verdadeiras capacidades dela, porque também a própria casa não estimula isso. Eu não entendo isso, como é que você tem uma casa com vários trabalhadores diferentes, distintos, cada um com uma capacidade distinta, mas quer moldar todo mundo dentro daquela mesma forma. Não vai funcionar, cara, não vai funcionar. Se eu sou um bom médium psicógrafo, você é um bom médium doutrinador, né, um consolador, cara, não vai funcionar botar na mesma forma. Tem que ver o Samuel é bom em quê? O Samuel é bom em consolar e orientar, então vamos botar ele para orientar. Não, o Igor ele não consegue lidar muito com a pessoa diretamente, ele precisa ficar escrevendo, vamos botar ele para escrever. O outro é um bom magnetizador, então ele vai ficar só na corrente. Então, tem que ter essa consciência, que para mim é tão básico isso, cara, mas é você vê que muitas casas não trabalham dessa forma. E aí o que acontece? Muitos médios ficam sem caminho de desenvolvimento, sem propósito e, principalmente, não praticam o estudo, o seu desenvolvimento fora da casa também, que é importante. Assim como a religião, a casa é uma escola, mas tem um dever de casa, tem que estudar também. Não vai ficar estudando só quando você vai com a professora em casa, tem que estudar, buscar cada vez mais, e muitas vezes, muitas pessoas acabam negligenciando essa parte, de não estudar fora e fica preso dentro de algum estabelecimento, de algum grupamento que não faz a pessoa evoluir. O que pode fazer, então, essas pessoas que estão vivendo uma situação desafiante dentro dos seus respectivos centros de estudo, de prática e desenvolvimentos mediúnicos, e como é que essa pessoa, inclusive, pode lidar, né, com esses limites que você acabou de comentar, né, que o limite de um grupo pode estar limitando ali a capacidade do médium em si, mas como é que ele pode trabalhar com a mediunidade sem um centro? Sim. Né? Pode se desenvolver mediunidade em casa, também é uma outra perspectiva. Deixa eu, antes disso, o que fazer a pessoa que está nos acompanhando, que está nesse centro, trabalhando aí nesse centro, que, por exemplo, uma das pessoas que comentaram lá no seu canal, depois eu volto com essa questão anterior, diante de comentários um tanto quanto invejosos entre os médios e os participantes. O que você pode falar sobre isso? Meu amigo, isso aí é chover no molhado, Samuel. Você tem inveja dentro dos grupamentos, é o que mais tem, cara. Infelizmente tem, porque é aquele negócio, a gente volta lá pro tema do se sentir especial. Uma das grandes dificuldades que fazem muitos grupos pararem seus trabalhos é justamente isso. É o ego, né, cara? É o ego. Mas aí, se a gente for começar a analisar, a gente vai voltar pro mesmo ponto de novo. Por que chega nesse ponto do ego?
porque não tem seu próprio desenvolvimento pessoal, não tem toda aquela questão que a gente conversou, que vai estourar nisso, no ego. Então, é difícil você ter um grupamento assim, por quê? Porque tem todas essas questões de vaidade. E aí, um médio não permite que o outro seja melhor do que ele. Se eu sou dirigente, pô, tem o Iago Mihael que tá chegando agora, despertando mais potência do que eu. Pronto, eu já fico com inveja dele. Falei, não, vamos podar esse menino, ele tá muito grandezinho aqui, não pode. Chegando de Caraguá, do nada e já quer tá chegar, com já tudo quer isso? sentar na janela, não pode. No centro da mesa mediúnica, não pode. Não, vai sentar lá na ponta, lá, meu filho. Vai ficar no grupo lá, magnetizando. Mas tem muito isso, Samuel. E eu acho que isso aí, Samuel, é um processo também que todo mundo tem que passar para refletir, né? Para você analisar até que ponto vale a pena você ficar ali, se aquilo ali faz sentido para você, se está te melhorando de alguma forma, e você também buscar mecanismos de você. Eu não gosto de usar muito o termo de desenvolver, eu acho que é educar. Acho que você tem que educar a sua mediunidade. Você educar quem você é. Acho que a educação da mediunidade é a educação do seu próprio espírito. Porque o que é a mediunidade? É o seu espírito se comunicando com outro espírito, com o extrafísico, né? Só que tem esse corpo aqui que está atrapalhando. Então, quanto mais você educar essas suas percepções e essa conexão, melhor você vai estar desenvolvendo a sua mediunidade. Então, o que falta realmente é a educação. E agora, essa questão de centro, meu amigo, aí é a luta de cada um. Porque, inclusive, para essa pessoa sair para ir para um desenvolvimento que a gente vai falar educativo em casa, um dos grandes exercícios, a primeira pergunta que eu fiz lá no abertura do programa, né? Mediunidade é para toda a vida? Porque tem uma crença ligada a isso que pode ser também que aprisione um tipo de trabalho espiritual específico, né? Eu acho que quando a gente fala de médium, eu acho que bota um peso muito grande na sou médium, pô, e agora? Tenho que parar minha vida, tenho que modificar minha vida toda, porque agora eu sou médium, eu preciso. Porque vem também daquela frase, fora da caridade, não há salvação, que também que eu acho que é interpretado de forma incorreta, eu acho que não é muito assim, ao pé da letra. Eu acho que você ter essa capacidade mediúnica, pelo menos na minha vida foi assim, então para mim é um presente ter essas aberturas, que na verdade são aberturas de consciência que você tem acesso. É a mesma coisa de você estar, me veio aqui uma analogia bem interessante, é você estar numa escola, né, uma escola ali que tem o seu nível de aprendizado X, com professores X, e você tem a oportunidade de ter contato com professores mais avançados. E aí você tirar conhecimento disso, né? Eu acho que a mediunidade é muito isso. Você está aqui num meio físico, né, lidando com vários tipos de consciências mais avançadas, menos avançadas, e através da mediunidade você pode acessar consciências um pouco mais avançadas do que nós temos aqui. Cara, isso tem que servir para crescer, para ajudar, para te fazer bem e tirar essa coisa do peso de meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Aí, uma pessoa esses dias falou que começou a desenvolver mediunidade e começou o caos na vida dela, que aí não sei quem perdeu o emprego, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Cara, vamos devagar. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa a gente sabe que quando a gente começa a trabalhar com o lado do espiritual e mediúnico, vai ter o processo de assédio. Isso é uma coisa. Agora, você colocar a culpa das suas incapacidades de gerenciar sua própria vida, sua própria família no processo mediúnico, está errado. Tá errado, que a gente está partindo pelo mesmo processo que as religiões fazem, que aí a culpa é do obsessor, é o pecado, é o diabo, é não sei quem, nunca é você. Então, uma coisa é você ter capacidade de gerenciar a sua vida, com mediunidade ou não. A mediunidade ela vem como um plus, né? Um plus para você ter acesso a esses professores com um grau mais elevado de ensinamento e você extrair aquilo ali, trazer para sua vida física e fazer aquilo fluir através de você. Isso que é o médium. É você traz essas percepções, né, do extrafísico, ensinamentos para você compartilhar aqui. Eu vejo muito nessa linha a mediunidade. Pegando essa reflexão, né, de autoconhecimento ligado ao processo mediúnico, para que ser médium e como é que pode se educar mediunicamente, desenvolver inclusive trabalhos mediúnicos em casa? Que é o que eu faço, né? Que é o que eu faço. Para que ser médium? Essa é uma boa pergunta para quem está querendo desenvolver a sua mediunidade. Para que eu quero ser médium? Para que eu quero desenvolver? E não só a mediunidade. Vamos abrir aqui também para os fenômenos da famosa paranormalidade, né? Clarividente. Todo mundo quer ser clarividente, né? Você perguntar e todo mundo quer ser clarividente. Tá, aí abre, vê uma entidade estranha no seu quarto, vai correr, cagar de medo, né? Então, eu acho que é possível, sim, você educar e trabalhar com a sua mediunidade fora de algum centro, porque existem diversas vertentes de trabalhos mediúnicos, né? Tem o da frente de assistência, literalmente, onde você trabalha realmente ali a parte mais
ostensiva da mediunidade, que você vai trabalhar diretamente, por exemplo, um processo de obsessão, numa consolação, numa psicografia, num trabalho de irradiar alguma coisa, num passe, enfim. Agora, tem outros trabalhos que você faz aqui, por exemplo, você comunicar, você ensinar. Isso é um trabalho, não deixa de ser um trabalho mediúnico também. Se você estiver recebendo inspirações, por que não? Né? E é o que a gente faz lá no nosso canal, né, no portal Estrela do Oriente, e não deixa de ser também um trabalho espiritual, anímico mediúnico, o estudo mediúnico que a gente faz. Porque, cara, tudo que a gente faz na nossa vida, Samuel, sempre vai ter influência espiritual, cara. Qualquer pessoa que estiver assistindo aqui agora tem ajuda espiritual. Ela tendo essa mediunidade mais ostensiva ou não, então sempre vai ter aquele processo anímico mediúnico. Vai ter a sua parte, onde você vai estar empreendendo ali, mas vai ter o trabalho dos amigos espirituais. Se você estiver fazendo um trabalho bacana, correto, dentro da ética, ele vai ter ajuda, cara. Então, você trabalhando as suas capacidades, você sendo você, e brilhando a sua capacidade, brilhando o seu espírito, para mim você já está fazendo um trabalho mediúnico, porque você vai estar se melhorando, você vai estar crescendo e naturalmente você vai transbordar aquilo e nos seus afazeres diários, cara, você já vai estar espargindo essas boas energias em tudo que você faz, independente do que você faça. Você pode ser um motorista, você vai estar tratando bem seu passageiro ali, espargindo boas energias naquilo que você faz, o amor que você faz por aquilo ali, e pode ter certeza que vai ter influência te ajudando ali também. Isso porque sempre acontece com todo mundo. Então, eu quando comecei, eu acho que foi até o primeiro bate-papo que a gente teve aqui, lá atrás, que eu comecei a fazer trabalho de energia em casa, não tinha experiência ainda, sofri muito assédio. Isso é muito sério, tem que ter um conhecimento para você fazer um trabalho em casa, principalmente. Né? Se você é uma pessoa toda destrambelhada consigo, sua família é toda destrambelhada, não vai dar certo, é óbvio que não vai dar certo. Agora, se você tem um mínimo de conhecimento e segurança para fazer aquilo ali, dá para fazer até a página 2, dependendo do que for, né? Você fazer um trabalho de radiação, você fazer o famoso evangelho no lar. O evangelho no lar não deixa de ser um trabalho espiritual, anímico, mediúnico, né? Então, dá para ser feito sim, só que as pessoas confundem muito, acham que, vou incorporar em casa. Não é assim. Primeiro que incorporação é serviço. Se você incorpora é para trabalhar, para fazer alguma coisa. Você não vai incorporar, estou incorporado e agora não é assim, né? Que as pessoas fantasiam muito isso também. Então, dá para você educar, sim, em casa, desenvolver, mas é óbvio que se você tiver um grupamento para você trocar, e vai facilitar, óbvio que vai facilitar. Mas se você tem uma mediunidade mais ostensiva, por exemplo, que de repente o seu trabalho é de corporação, né? Tem que ficar recebendo lá a galera e dar passagem para o meu amigo. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Mas eu não queria. Desceu dessa forma, quis sim, você pode não se lembrar, mas você quis e você está com essa capacidade, tem que aproveitar isso, cara. E não ficar negando. Eu acho que quando a gente nega, a gente negar a nossa própria existência. É você negar, por exemplo, uma habilidade que você tem. Né? Então, isso que é a grande dificuldade das pessoas, elas acabam negando a si mesmas. Então, o problema não é a mediunidade em si. Se você for pegar um médium que tem dificuldade no seu desenvolvimento, o problema dele não está no desenvolvimento mediúnico. Vai olhar a vida dele. Está na dificuldade de desenvolver a própria vida dele, que ele não consegue gerenciar a própria vida. E aí, óbvio, se ele for tentar fazer qualquer outra coisa, vai ser tudo destrambelhado. Então, por isso que a gente volta naquele processo. Tem que fazer o seu processo de educar a sua personalidade primeiro. Educando a sua personalidade, você consegue gerenciar melhor a questão da mediunidade. Uma pergunta que já apareceu também aqui no chat, não sei se foi o Águida ou o Otto lá do Rio de Janeiro que mandou essas perguntas, mas tem perguntas que esse programa é um programa gravado, então vocês não têm como participar aqui via chat. E eu gosto muito das interatividades que vocês também colocam aqui nos comentários e também aqui no chat. Mas uma pergunta comum, necessariamente, desses nossos amigos aí que faz é por que são poucos os espíritos mensageiros, essa pergunta que já apareceu, por que são poucos os espíritos mensageiros conhecidos, né, conhecidos, e porque quase sempre são os mesmos que comunicam através de diferentes médios. Então você vê sempre um nome específico, uma entidade específica, e aí se repete e está em vários outros lugares de trabalhos espirituais. O que você sente que quando a pessoa faz uma pergunta como essa, como já surgiu aqui no chat em algumas das oportunidades, ligado ao processo de mediunidade? Eu não acredito que sejam poucos, eu acho que são muitos. Se você for buscar um trabalho de casas sérias, que inclusive eu conheço casas sérias que fazem trabalho de psicografia, de trazer mensagens. Olha que interessante, quando a gente fala de psicografia, a gente quer, e isso todo mundo que está assistindo é verdade. Quem já foi buscar psicografia foi no egoísmo, porque queria receber a mensagem do seu ente querido. Isso é verdade. E aí sai de lá com a mensagem mais genérica, de crescimento, torce o nariz e não absorve aquela informação, porque é o ego. Né?
Confesso aqui, minha adolescência, Aí. fui lá receber uma mensagem de Chico Xavier, eu queria uma comprovação, fui lá em Ibirapa. Foi lá em Ibirapa, queria uma mensagem, eu acho que você está no caminho certo. Não era um ente querido, não queria falar com os espíritos, porque eu já tinha naquela época já comprovações fora do corpo, mas eu queria receber a mensagem do Chico Xavier, feita por Chico Xavier, de que eu estava no caminho certo, que ia fazer um trabalho de desenvolvimento mediúnico, espiritual, e fora do corpo, bioenergia e tudo mais. E aí eu chego lá, faço aquela viagem, juntei mal, eu morava na periferia de São Paulo, não tinha dinheiro para pagar as coisas. E juntei o dinheirinho para ir para Uberaba, e chego lá, meu ego vai abaixo, porque não acontece isso. Não recebi nada de uma mensagem direta, objetiva, no sentido de caminhos espirituais, só participei do evento, teve mensagens para outras pessoas que estavam comigo lá que foram, mas para mim não tem. Mas às vezes, a maioria das vezes, é um consolo, né? Sim, que a pessoa quer por meio da psicografia. Sim, mas hoje você entende que essa não resposta, ela veio nessa... Alavancou para o discernimento, né? Né? Para mim colocar e assumir as rédeas do meu propósito de vida, porque foi praticamente naquele mesmo ano, já tinha um insight do ano anterior, e naquele mesmo ano já comecei também a fazer trabalhos espirituais, mediúnicos, trabalhar em casas espiritualistas, então já tinha uma conexão assim, mas eu confesso que eu tinha uma esperança, porque cai naquele ponto da minha primeira pergunta. Eu queria, na minha adolescência, porque eu era adolescente, queria que ser uma pessoa especial, mesmo saindo da periferia de São Paulo, não sendo ninguém. E aí queria uma mensagem para sentir especial, porque era do Chico Xavier. Então era bem essa perspectiva que a gente precisa tomar consciência, para não se sentir assim, besta diante das situações da vida, ou ficar arrogante diante de pequenas capacidades que a gente pode, porventura, desenvolver, ou insights que a gente possa estar tido. E eu confesso que na minha adolescência eu tive sim esse tipo de comportamento, e acompanhei também nos trabalhos espirituais em que a gente desenvolveu, que a maior busca, sim, é por consolo, principalmente quando é psicografia. Sim, sim. E é legal que eu participei de uma reunião de psicografia tem pouco tempo, tem umas 2, 3 semanas, mas eu não fui, óbvio, para receber mensagem de ninguém, até porque seria incoerência minha eu lá buscar pelo trabalho que eu faço. Mas eu fui para pesquisar, para entender o que estava acontecendo ali e para analisar as pessoas que estavam ali. E aí rolou a psicografia e tudo, sai para um, sai para outro, e eu acho que e toda mensagem que sai é para todo mundo. Ainda que seja uma mensagem direcionada para você, por exemplo. Cara, o conteúdo que tem ali tem que servir para poder refletir alguma coisa. Pelo menos, pô, tô feliz que o Samuel tá feliz, o seu consolo é o meu consolo também, né? E também analisar o contexto da mensagem em si. Poxa, se tem, por exemplo, o filho de alguém, né? Seu irmão, por exemplo. Seu irmão passou uma mensagem para você. Falei, caramba, mas é o irmão do Samuel, cara. Ele tá vivo ali, ele tá transmitindo a mensagem. E isso tem que trazer um ponto de reflexão para mim. Até para eu lidar com a perda do meu ente querido que eu tô querendo buscar. Poxa, então peraí. Então ele não morreu de morrer. Porque é engraçado, porque as pessoas vão buscar psicografia, elas acreditam, né, que vai receber a mensagem, mas ainda contém o conteúdo ali da morte, da perda. Isso é meio louco, cara. Você quer uma mensagem da pessoa que morreu, ou sei, se você quer a mensagem dela, porque ela tá viva. Ela não pode estar aqui no plano físico, mas ela continua. Mas ao mesmo tempo, ele continua alimentando aquele peso da morte, não a saudade. A saudade, tudo bem, é natural, mas aquela perda, aquela energia de tipo, acabou. E não acabou, você está esperando justamente a mensagem dela. Então, a sua mensagem que você recebe já tem que servir para mim. Agora, a questão que você perguntou aí dos espíritos que ficam sempre colocando. Primeiro, uma coisa, cara. Espírito não fica botando nome. Ele não se preocupa com isso, né? Quando tem muito essa questão de nome, sempre nome famoso é o médium. Isso aí é médium que tá ali querendo. Ou ele tá fascinando também, que já começa a entrar na fascinação, achando que tá recebendo Bezerra de Menezes. Tem nada. De repente é o seu Zezinho que tá ali conversando com ele, só querendo passar uma mensagem, mas não é Bezerra de Menezes, porque ele tá de branco, tá de jaleco, tá com a maletinha, parece ser um médico barbudo. Então, isso aí é sempre o médio, porque justamente porque os espíritos mais evoluídos não vão trabalhar, porque sabe da nossa... Eu ia falar uma palavra aqui que me veio agora, mas eu não vou tentar. Sabe da nossa ignorância consciencial ainda, porque sabe que se apresentar como, sei lá, Emmanuel, por exemplo, né? Não que ele não possa transmitir a mensagem, claro, por que não? Pode, mas Emmanuel tá falando pelo Samuel, aí pô, eu recebi Emmanuel, meu amigo. A minha reunião é reunião de grife.
Aqui é mesa branca, de linho, bonito de seda. Então tem muito essa questão da vaidade ainda. Porque assim, eu recebo muitas mensagens também, e não tem assinatura. E não assinam. E não tem que assinar, cara. Porque o importante é o conteúdo, não é quem tá mandando. Né? Então, quando a gente vê muito essas reuniões, sempre as mesmas pessoas, cara, isso é o médio. Agora, mais do que você ficar preso quem é, analisa o conteúdo. Mesmo que seja Jesus, já recebi a mensagem de Jesus. Jesus baixou lá no centro que eu trabalho hoje. Falei, pô, legal, Jesus. Vamos analisar o conteúdo? Vamos ver se esse conteúdo condiz com os ensinamentos de Jesus? Aí sim, não condiz. Pô, legal, beleza, pode ter sido Jesus, pode ter sido seu Manuel, não importa, o importante é o conteúdo. Só que a gente tem essa questão da vaidade. Então, você mesmo, como menino lá que foi lá buscar sua resposta, queria uma receita de bolo. Samuel, muito bem, meu filho, continue fazendo. Você vai sair daqui agora, vai fazer isso aqui, ó. Vai praticar tantas energias por dia, vai fazer esse ritualzinho. Não é assim, cara. Tanto é que você recebeu a resposta da forma que deveria receber, através do discernimento. Sim. E aí comecei a trabalhar, na verdade, né? Aí lembrei muito, porque uma das frases que repercutiu lá mesmo, no centro de Uberaba, é aquela do André Luiz, né? Que quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Uma das coisas que repercutiu muito. E aí eu lembro que na madrugada, porque acabava muito tarde lá as reuniões com o Chico Xavier. E aí na madrugada, aí eu tinha que pegar o ônibus no dia seguinte. Então não tinha dinheiro para o hotel, então a gente dormiu na rodoviária. E aí também, mesmo ali na rodoviária, vê também essas coisas de se o trabalhador está pronto ou o serviço aparece. Aí realmente eu segui essa questão do servir. Mas do servir e mais conectado de uma maneira mais universalista, porque também eu estava com um pensamento ligado a dois grupos específicos que eu trabalhava na época, então foi mais abrangente ali nessa perspectiva de outros serviços, não somente aqueles dois grupos que eu trabalhava, mas de uma maneira mais abrangente. E ali, na verdade, eu recebi uma mensagem mais direta, primeiro que acabar com o ego, sim. E a outra mensagem é de tomar as rédeas e vai trabalhar, vagabundo. É isso. E aí você falou que quando a gente está pronto, o serviço aparece, e é verdade, cara. Só que não da forma que a gente imagina. Vai chegar ali, agora você está pronto. Foi o que você vai buscar. Samuel tá aqui, ó. Tô te passando aqui seu pergaminho, aceite essa iniciação, meu filho, você está pronto. Não é assim. Vai surgir oportunidade. Você tem que captar. Tá até conversando com o Otto, que está aqui com a gente está falando sobre isso, as oportunidades que a vida ela vai trazendo pra gente, que é muito a forma como a espiritualidade ela trabalha, né, cara? Então, por exemplo, eu tô aqui em São Paulo hoje, mas eu não estava programado para vir para cá. Foi assim, em cima da hora. Eu recebi, lá o Wagner me chamou, vamos lá para São Paulo para gente fazer alguns trabalhos lá. E assim, de cima da hora, de sopetão, porque eu já tenho as minhas agendas, né? Vou organizando, falei, cara, vou ver nada, vamos, porque eu sabia que ali estava abrindo uma oportunidade para fazer algo novo. Né? Então a gente está aqui agora, a gente sabe lá o que vai reverberar nesse nosso bate-papo aqui. Então eu acho que é assim que acontece. Isso acontece para todo mundo, Samuel, todo mundo. Só que a gente fica sempre preso no medo. Preso no medo. A gente sabe que tem que fazer, sabe o que a gente quer, mas na hora da gente agir, a gente não age, cara. Isso vai reverberar muito no trabalho que eu faço de tarô, que tem muito disso também. As pessoas vêm buscar, se você for buscar na reunião de psicografia, a resposta pronta ali. Igor, porque a minha vida tá assim, tá assado, meu casamento já não tá legal, eu amo muito meu marido, mas não tá legal mais, não sei se eu termino, não sei se eu termino, tô doida pra voltar pro Brasil. Cara, você já sabe a resposta toda. Só que ela quer ouvir de mim, não, tá certo, pode terminar, também acho que não dá mais certo, ó, os espíritos estão falando, terminou, pode ir com paz no coração, volta pro Brasil, vai dar tudo. Não é assim, cara. Não é assim. Vai ter oportunidade. E aí você tem que saber aproveitar essa oportunidade e trabalhar essa oportunidade. Lapidar, ela vem bruta. Você tem que ir lapidando, igual você fez. Você foi para lá, quebrou seu ego, ali você já estava lapidando, a oportunidade chegou para você. Você foi trabalhando, trabalhando, e hoje você está fazendo o que você faz. De repente, se lá aquele dia você você vai numa reunião qualquer, e o médio te enrola lá, passa uma mensagem para inflar seu ego, de repente você não estaria fazendo o caminho que você está fazendo hoje. Na perspectiva mediúnica, todos os habitantes do mundo espiritual, vamos chamar assim, poderiam se comunicar com um médium ou com os médios? Creio que sim, porém acho que não. Olha que legal esse, né? Porque eu acho que tem muita questão de frequência, sabe, o Samuel? Porque a mediunidade ela é uma via assim, bem complexa, né? Cada ser é um ser individual. Então, de repente, por exemplo, eu posso fazer um trabalho mediúnico, mais voltado para a questão da desobsessão. Trabalhar com espíritos mais densos mesmo, pesado, até por minha constituição energética ser dessa forma. Por exemplo, você pega um médio de Umbanda,
ele vai ter uma constituição energética diferente de um médium, um espírita, por exemplo, vai fazer outro tipo de trabalho. É melhor, é pior? Não é isso. Cada um tem a sua, né, a sua habilidade. As habilidades, aptidões vindo aí normalmente. Então, de repente, eu venho com um composto energético, a minha aptidão mediúnica, para trabalhar com essas energias mais densas, de ajudar nessa frente. De repente, não, vem para algo mais sutil, para escrever, para ser um poeta. Quantos poetas médios não existem por aí? Que nem sabem que são médios. Não é verdade? Quantos compositores, né, que utilizam a música para trazer essas inspirações? O próprio Auro, que volta e meia está aqui. De onde vem essas composições dele? Ele mesmo fala que tem muita influência. Ele não é médio por conta disso, ele está trazendo uma inspiração e transportando aquilo através das músicas, das notas. É diferente. Ele faz um trabalho de desobsessão, ele faz um trabalho de terreiro mais ostensivo? Não. Ele tem a linha dele de trabalho. Então, eu vejo muito dessa forma. Depende da sua constituição energética para você trabalhar dentro da mediunidade, né? Porque tem médium que vai ser só um médium magnetizador, o outro vai ser o de incorporação. Então, assim, depende muito. Pergunta diretamente do Rio de Janeiro. Opa. Otto, faz a pergunta aí, Otto, que eu vou falar aqui no microfone. A questão do consulente, né, que aquele o Wagner coloca, que é o Papa Passe. Papa Passe. Né, que não quer trabalhar, né, mas quer a resposta pronta. Na verdade, o que ele está buscando? Ele está buscando terceirizar a responsabilidade dele, né? Coloca para o médium falar para ele o que ele tem que fazer e não assumir sua própria responsabilidade no trabalho. Né? Eu acho que vocês conseguiram ouvir um pouquinho de fundo aí, né? Eu estava vendo, coloquei aqui um fone de ouvido, parece que conseguiu ouvir. Então não preciso nem eu repetir aí a questão do Otto. E ele falando, existe também o Papa Tarô. É o Papa Tarô. É a pessoa que só vive, só age, cada passo que ela dá, ela tem que consultar. Ô, Samuel, eu conheço, cara. Eu conheço pessoas que tudo tem que fazer, tem que consultar no tarô. Mas é isso que ele falou, você está terceirizando uma responsabilidade. Você não quer agir na sua própria vida, você quer que o outro haja para você. O espírito, o profissional, se estiver pagando, então, a responsabilidade aumenta mais. Eu estou te pagando, meu amigo, resolve o meu problema. Pô, mas eu estou indo lá todo dia consultar com o pai Joaquim. Que pai Joaquim é esse que não resolve o meu problema? Né? Tem muito, infelizmente tem muito isso. Uma vez eu fui numa casa que ela era universalista, né? Tinha vinculado com nada, mas a energia do Oriente, gostava da coisa do Oriente, a casa bem bacana. Aí eu cheguei, fiquei sentadinho na entre-salazinha lá, aguardando para ser chamado para entrar para o trabalho. Aí, cara, aí você vê que as pessoas não sabem nem o que estão fazendo ali. Tinha uma moça do meu lado, que ela também estava para participar, para receber ali o trabalho e tal. Só que ela já estava ali, cara, há mais de ano, Samuel. Há mais de ano que ela já fez todos os atendimentos possíveis, todos os tratamentos possíveis, ela só ia ali toda terça-feira para receber aquele trabalho ali. Até aí não tem problema nenhum, tudo bem. Só que aí você percebe que essa pessoa não age na vida dela. Por quê? Reclamando o tempo todo na sala, enquanto a gente estava esperando ali. É um local sagrado, eu entendo. Toda vez que a gente entra num local desse, a gente tem que entrar num processo de interiorização, de reflexão, né? Independente da linha que seja uma igreja, seja um centro. Ela estava ali totalmente agoniada, reclamando da vida, pegando o celular, mostrando um monte de tragédia. Aí você viu o que aconteceu ontem no jornal, que mataram não sei quem, a criança. Eu falei, cara, peraí. Aí você já entende o estado daquela pessoa. Ela tá ali, vai receber aquele passe que não vai servir para nada para ela, porque a casca energética dela, que é o que ela produz de tempo todo, é aquilo ali. É tragédia, é coisa ruim, ela não se abre para se melhorar, não olha para ela, mas ele toma um passe, acha que resolveu, terminou. Então, assim, tem muito isso, cara. O Papa Passe, o Papa Tarô, os Papas Oráculos aí, tem de tudo, o que mais tem. E você falou sobre clarividência. Qual o procedimento que o médico que está nos acompanhando, que trabalha ou em casa ou trabalha em algum grupo espiritualista, pode fazer? O que ele pode fazer para desenvolver a sua clarividência e também até ampliar a percepção da clareaudiência, não necessariamente do médio de incorporação? Eu acho que a gente não pode ficar só fechando em clarividência e clareaudiência. Ele tem que aumentar a sua capacidade de percepção. Ponto. De que forma ele vai ter essa percepção? Aí sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma soltura mais para ter uma clarividência, beleza, vou trabalhar ali chakras, trabalho de energias para desenvolver clarividência. Se eu tenho a clareaudiência, da mesma forma.
Sabe o que acontece muito? As pessoas não têm essa predisposição a ter uma abertura da clarividência, por exemplo, e quer ficar preso na clarividência. Aí ela deixa de observar outras percepções que ela teria, que são habilidades dela, que ela poderia desenvolver e não desenvolve. Aí ela não consegue avançar na clarividência e também não consegue avançar na sensibilidade dela. Eu, quando comecei também, eu queria esse negócio de clarividência, fiz muito exercício de clarividência, cara. Fiz muito exercício, tive bons resultados e chegou um momento que aquilo deu uma travada. Aquilo parou, eu falei, poxa, mas estava funcionando, estava legal, estava fluindo e tal. E aí eu comecei a ficar meio chateado, e fiquei insistindo naquilo, desenvolver, até que eu recebi uma intuição que era para parar com aquilo ali. Que eu estava ficando muito teimoso naquilo. E que era para eu sentir. Que era para eu sentir. E não ficar preso. De que forma eu vou sentir? Se vai ser uma sensação visual? Não, é sentir. Sinta todo de forma integral. E eu comecei a soltar essa questão de clarividência, porque eu trabalhava muito chakra frontal, né, que é vinculado com a questão da clarividência, já a clareaudiência com o chakra laríngeo. E eu ficava um tarado no chakra frontal, e tive bons resultados. Falei, pô, se logo no início estou tendo, se eu continuar indo, daqui a pouco eu tô, meu amigo, sou expert na clarividência. E foi pelo contrário, aquilo travou. E eu entendi aquilo, Samuel, como um recado para mim, para eu poder olhar o meu corpo de forma integral, porque eu não estava fazendo isso. Então, quando eu trabalhava chakras, por exemplo, eu ficava só em cima, só pá. Não, cara, tem que trabalhar tudo. Então, hoje eu percebo de forma muito mais integral. Então, quando eu vou fazer algum tipo de trabalho, até atendendo mesmo, você abre seu campo para você perceber ali as energias do ambiente, da pessoa, eu não fico mais preso na percepção visual, por exemplo, que era o que eu queria muito. Eu simplesmente abro o meu campo para perceber, para sentir. Agora, de que forma vai vir sentir? Às vezes vem através da imagem. Às vezes vem através da emoção, eu sinto. Às vezes vem através da própria audição, da clareaudiência. Às vezes é uma intuição. Então, eu deixo aberto. Da forma que tiver que vir, vai vir. Né? Então, mas especificamente da clarividência, você tem que trabalhar seus chakras, obviamente, e o chakra frontal. Mas eu não indicaria isso. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar de forma integral e ver qual vai ser a sua predisposição de sensibilidade. E trabalhar em cima daquilo ali. Já que está falando de chakras e processos bioenergéticos, e uma das perguntas iniciais que nós fizemos é o tema da tela etérica. Então, o que é a tela etérica? Como é que ela funciona? Qual é a relação entre a tela etérica e os processos mediúnicos? Que você pode falar sobre essa temática? É uma temática bem complexa, né? A tela etérica, que teoricamente seria uma malha energética, que ela está ali entre os chakras e o nosso corpo astral. Então, se a gente. Olha como é complexo o nosso organismo espiritual. A gente tem o nosso corpo físico, a gente tem o nosso duplo etérico, tem nosso corpo astral, perispiritual, psicossoma, enfim. Aí, entre o duplo etérico ali, né? E o corpo astral, tem mais uma malha energética que acaba filtrando essas energias, que teoricamente ela serviria para quê? Para filtrar as energias do corpo astral, do nosso corpo físico, não pudesse ser transferido para o nosso corpo astral, um filtro mesmo, as energias de raiva, energias pesadas que nós vamos criando aqui, para não afetar o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral. Só que, Samuel, essa tela etérica, ela vai muito além desse simples filtro. Eu vejo que a tela etérica ela tem um composto de codificação que os próprios mentores utilizam até para soltar e segurar capacidade que nós temos. Então, por exemplo, o Samuel, num momento passado da vida dele, uma outra vida passada dele, ele foi uma pessoa que ele trabalhou muito com a mediunidade, por exemplo, né? E fez mal o uso da mediunidade. Então, hoje o Samuel ele vai reencarnar como Samuel, e ele não vai vir como médium, de repente, ostensivo como você era antes, né? Você era um médium ostensivo, manipulava muita energia, era um bom manipulador de energia. Eu vejo que os mentores eles utilizam essa questão da tela etérica para fazer configurações, como se fosse um software, para você configurar ali, para limitar um pouco dessas habilidades do Samuel. Para que hoje ele até venha com a abertura, por exemplo, mediúnica, mas que ele não tenha acesso a toda aquela capacidade, porque sabe que se ele trouxer aquilo novamente, ele pode acabar se perdendo no caminho, ou então, de repente, até para o seu aprendizado. Né? As próprias questões de. A gente vai entrar num tema polêmico aqui, mas a gente vai aprofundar. Até a própria questão da parte física, de você vir com alguma limitação física, eu vejo que isso passa diretamente pelo processo da tela etérica sofrer alguns ajustes ali por mentores, que a gente está dizendo, né? Na hora de você reencarnar, para você vir com determinadas desabilidades ou não, vir com algumas situações de deficiência ou não,
eu vejo muito que passa por esse processo da teletérica, mas a teletérica é um sistema muito complexo, cara. Se a gente não consegue nem entender os nossos chakras direito, cara, imagina a teletérica, né? Mas a teletérica, ela tem uma função muito importante, e quando ela se rompe, que ela pode ser rompida, né, que acontece muito em processos assim, pesados de obsessão, pessoas que têm viciados em drogas, mas bem pesado, pode haver esse rompimento, a pessoa acaba, e muitos, sabe o que acontece também, Samuel? Muitos médios que são ostensivos, até por questão de rompimento dessa teletérica, que o que acontece quando você rompe a teletérica? Você começa a conviver com o mundo espiritual quase que o tempo todo, né? Você tá o tempo todo ali, abre a clarividência, por exemplo, você começa a ver o tempo todo o plano espiritual, você começa a entrar numa loucura, na esquizofrenia. Por quê? Porque foi um processo que se rompeu da sua teletérica por diversos motivos, né? E não se rompe assim de uma hora para outra, tô com alcoolismo, vou romper. Não, não é isso. É um processo muito mais crônico, muito mais pesado, mas que quando se rompe, sim, pode levar a esse processo da pessoa se perder, mesmo na própria vida dela, porque ela abre o campo dela espiritual, a proteção espiritual que ela tem, então o assédio fica cada vez mais constante, mais pesado, a própria percepção dela do campo espiritual fica cada vez mais ostensiva, podendo levar a pessoa até a loucura. Como que se resolve isso? Como que se resolve se recuperar dessa teletérica? Cara, dependendo do nível de rompimento dela, alguns trabalhos, né, alguns trabalhos espirituais podem fazer botar um curativo, costurar essa tela, vamos dizer assim, dar um pontinho ali para costurar. Mas muitas vezes, cara, só a reencarnação ela é necessária para poder refazer esse processo da tela. E daí a gente começa a entrar no processo de ovoide, que o espírito começa a se perder a sua própria constituição humana. Isso vai tudo, na minha visão, tá, Samuel? Isso passa muito pelo processo da teletéria, que é assim, e de literatura a gente tem muito pouco sobre isso, né, cara? Falar especificamente disso, tem a do Dalton Campos, que tem um livro específico, porque é um livro muito bom, inclusive, mas na literatura mundial tem um capítulo ali, outro aqui, mas para falar disso, e eu vejo que é um tema muito importante, cara. É um mecanismo que tem no nosso organismo corpóreo, espiritual, que a gente não consegue ainda detectar a importância daquilo ali. Muito bem. Quem quer conhecer também o trabalho do Dalton Campos, tem aqui diversas entrevistas com ele aqui no canal, na TV Consciência Próspera. Ele mudou, inclusive, foi para o Rio, né? Ele tá em Cabo Frio, tá naquela região lá, tá vendo? Saiu lá do Sul e foi mais para ali, para o Rio de Janeiro. Tá? Em breve, talvez eu consigo reunir, porque eu reunia três comunicadores para fazer o tema. Na verdade, era uma vez por mês que a gente fazia, dedicado a reumatismo. Então, era ele mais 2 outros médicos também que traziam esses conteúdos. Assim. Ele tem o trabalho do Dalton, é muito bom, né, cara? É assim, o Dalton é aquilo, ou você ama ou você odeia, né? Pela forma dele se expressar, e eu acho que eu gosto muito da forma que ele se expressa. Ele traz muito essa energia de reumatismo, essa energia mais austera, mais direta, ele sem papas na língua, é isso. Mas por quê? Porque a verdade dói, né, Samuel? Então muita gente não gosta de ouvir a verdade, mas, pô, vale a pena trazer assim, porque o trabalho dele é muito bom. Ele lançou um livro agora, como é que é o livro dele? Muito bom. Reflexões sobre reumatismo, alguma coisa assim. O livro saiu agora, 2024, em maio, se não me engano. Muito bom o livro dele, cara. Acho que é reflexões sobre ponderações, reflexões sobre reumatismo, alguma coisa. Muito bom o livro. Na verdade, o que a gente fazia era com 3. Ele, o Mac, que também é lá do Rio de Janeiro, e o Godinho, né? Godinho. Que estão os 3 que a gente fazia uma vez por mês. Eu fazia uma vez por mês com ele, uma vez por mês o Júlio Sacracenda, o Beto e o do Sul? O Luiz. O Júlio Sacracenda, o Beto e o do Sul, que tem um livro também. Luiz Roberto Matos. Não era ele que fazia? Então, eu chamo o Beto de Luiz Roberto Matos, que ele é o Beto, a vereda dele, mas o professor Guilherme Falck. Então, uma vez por mês tinha o trio, que era o trio com o Dalton, o Mac e o Godinho, e uma vez por mês era o Beto, o Júlio Sacracenda e o Falck. Legal. A gente fazia assim, uma vez por mês, trazendo conteúdos ligados. Vamos voltar em breve aí, quando tiver um pouco mais de disponibilidade de tempo, que agora está um pouco puxado para fazer os online. Estou dedicando mais processos gravados, por isso que estamos gravando, inclusive, esse programa aqui. Como é que o médium pode ou poderia agir diante dos impedimentos familiares? Graças a Deus eu não tive esse problema. Mas tem muita gente que sofre isso, cara. Sofre isso, e eu acho que. E a gente pode estender isso aí a não só os impedimentos familiares, cara. Eu acho que da sociedade de modo geral. Porque quando você resolve se entregar, né, para essa questão da espiritualidade, que é a sua essência, na verdade, a sua essência está puxando ali, né? Eu acho que você não pode ter dúvida, Samuel. Não pode ter dúvida. Ou você
entende a responsabilidade que é você fazer esse trabalho espiritual, e isso tem que estar dentro de você, tem que estar dentro, não tem que estar o outro, não é sua mãe que tem que te dizer que sim ou que não é sua esposa, não é seu marido, não é seu filho, é ninguém, é você. Porque vão te tacar pedra, vão zombar, vão falar um monte de coisa. Igual, por exemplo, a minha, ela surgiu já depois de 30 anos, ou seja, já tinha uma vida toda construída, né, a questão das amizades e tudo ali, isso muda muito, assim, ninguém nunca chegou pra mim pra zombar, nem falar nada, mas com certeza um deve pensar, pô, o Igor, pô, encontrou Jesus, daquela coisa, bem, pô, entrou pra igreja, não sei o quê, com certeza tem esses tititi, mas cara, mas o que eu faço é tão sério dentro de mim, a responsabilidade que é pra mim, e o bem que isso me faz, que independe se o fulano vai estar gostando ou não, se vou tendo apoio ou não, porque espere justamente não ter apoio. Espero justamente isso, porque é o exemplo que eu sempre dou. Cara, se você sair daqui, for na pracinha ali do seu bairro, começar a fazer uma boa ação de cuidar do jardim, você pode ter certeza que vai ter um vizinho chato que vai começar a criticar seu trabalho. E olha que você está cuidando do jardim, é um benefício até para ele. Mas ele, por ser amargo naturalmente, tem uma alma de velório, que eu digo que ele tem alma de velório, aquela pessoa que reclama de tudo, já está morta, né? Ele vai criticar seu trabalho. Então espere sim, sempre é crítica. Agora, dentro de você tem que ter muito certo isso, tem que ter esse brilho dentro de você, que independe do que está acontecendo fora, o importante é seu estado de consciência dentro. Então, e isso acontece muito na família, infelizmente. Eu, graças a Deus, não tive esse problema, essa questão, mas quem tem, cara, tem que enfrentar. Não pode desistir. Senão, não é verdade aquilo que ela está vivenciando. Né? Isso aí serve até como um teste para a pessoa. Vamos ver, então, até que ponto esse menino realmente quer trabalhar com isso, quer mexer com isso. Que aí não consegue nem vencer a sua própria família. Como é que vai encarar o mundo para levar esses conhecimentos espirituais? Fica a reflexão aí, né? Em suas reflexões e em suas experiências, existe relação entre depressão e assédios espirituais? Sim, sim. Não que todo mundo que tem depressão tem assédio, e nem que todo assédio vai levar a depressão. Mas é óbvio que quando você entra num processo... Por que é depressão? A depressão, ela vem de um buraco muito grande que você tem dentro de você. Uma dor muito grande. Não importa o que seja. A pessoa que tem a depressão, ela tem um problema com ela mesma, que ela não consegue gerenciar. Quando ela tem esse problema de base emocional, psíquica, isso vai interferir no campo dela, né, no campo energético dela. Aí entra naquela famosa sintonia do semelhante atrás semelhante. Então, quando ela tá com essa sintonia baixa, ela tá abrindo o campo dela para sofrer assédio. É a mesma coisa se sair de casa e deixar sua casa aberta. Você tá sujeito ali a receber o assalto. Agora, a gente não pode entrar nesse porque eu tenho depressão, ela tá obsediada. Não pode pensar dessa forma. Óbvio que muitos processos obsessivos levam a pessoa à depressão. Mas não foi o processo em si, foi um ciclo de situações que a pessoa já estava vivenciando com ela, do gerenciamento da própria vida dela, que desencadeou nesse processo obsessivo, que desencadeou a depressão, ou a depressão que levou no obsessivo. Mas é óbvio que é igual ao alcoolismo, qualquer tipo de vício. É o obsessor que faz você ficar viciado? Não, mas ele vai se beneficiar de você se você é um viciado, porque a sua energia e o seu campo está aberto para isso. Ele só quer absorver aquilo ali. Ele só quer bater sua carteira, aquilo, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de depressão. Porque eu acho que eu tô de depressão porque eu parei de trabalhar espiritualmente. A gente entra no outro viés. Mas eu não vejo essa correlação direta. Existe? Existe. Mas nem todo depressivo é obsediado, nem todo obsediado vai se tornar um depressivo. A gente está quase chegando aqui ao final do programa e uma das perguntas que foi feita lá no início não foi respondida, né? Nem foi feita, na verdade, assim para você. Né? Então, traz aí como exemplo de que forma é que nós podemos integrar, na verdade, de que forma podemos integrar os estudos, o desenvolvimento mediúnico com a nossa vida prática. Mas esse é o que eu mais faço no meu trabalho, cara. Meu trabalho de terça-feira é justamente isso, a gente trazer porque assim, Samuel, essa é a minha visão, cara, e eu bato muito nessa tecla lá no estudo de terça-feira. A gente traz os ensinamentos, a gente pega uma obra, a gente Ramatiz, qualquer uma que seja, mediunismo, por exemplo. A gente vai passar lá por várias perguntas, né, de várias questões voltadas para a mediunidade, por exemplo. Mas só que se você for analisar os questionamentos ali, o próprio conteúdo do livro, tem muito conteúdo para a gente aplicar no nosso dia a dia, cara. De reflexão para a gente utilizar, seja você médio ou não, você é apenas um entusiasta, ou só gosta do assunto, tem muito conteúdo ali que se a gente souber extrair a essência, a gente aplica no nosso dia. E é o que eu faço lá nos estudos. Porque no estudo a gente vê a parte técnica da coisa, do que realmente é, do que ele está querendo trazer, do ponto da mediunidade em si, das relações com o médium, do trabalho. Mas agora vamos aprofundar nisso daqui. Será que isso aqui também não serviria para a minha vida pessoal? E sempre tem, cara.
Sempre uma coisa está sempre puxando a outra. É porque a gente tem essa mesma mania de fazer essa distinção do Igor médium, do Igor, é o que eu falo, é pessoa física e pessoa jurídica. Não tem essa distinção, é uma coisa só, cara. Eu sou o Igor, ponto. Tenho mediunidade? Tenho, mas eu sou eu. Eu tenho a minha vida também, eu tenho que gerenciar os meus próprios processos. Só que a gente fica separando, aí que vem a confusão. Aí você separa, você só olha para o lado mediúnico, não olha para o seu lado pessoal. Ou seja, só olha para o lado jurídico. O lado físico fica ali sempre em segundo plano. Aí vem toda essa confusão, não consegue gerenciar o jurídico porque depende do físico. E aí fica uma salada de fruta. Mas sempre tem, cara, isso aí é fundamental. É estudo, Samuel, tem que estudar, cara, tem que deixar de ser preguiçoso. Entendeu? E isso eu aprendi muito, inclusive com esses amigos espirituais. Tem que estudar, cara. É trabalho, trabalho, trabalho. Nosso lema lá é esse, é trabalho, trabalho, trabalho. É isso. Tem que trabalhar, pô. Quais os livros que foram estudados ou que estão sendo estudados também nesse trabalho de terça-feira que você Nós estudamos começamos com Fisiologia da Alma, estudamos o mediunismo, estudamos aí do mediunismo, nós passamos por Edgar Armon para pegar outro viés também, para mudar, tem que ter de tudo, né? Que é o passe e radiações. Desse a gente passou pro duplo etérico, do Arthur Powell, que a gente não terminou ainda, mas eu vou começar a soltar de forma diferente, e agora a gente vai começar o Elucidações do Além. Então eu gosto de passar por várias situações ali para ter essa visão de conjunto, entender o que o lado espírita fala, tem da Umbanda, eu quero trazer da Umbanda também, livro do Norberto Peixoto também, da Mata, também quero trazer, mas tem muito conteúdo, cara, que não falta conteúdo pra gente estudar, né? Mas tem lá a playlist toda gravada, tudo certinho, separado, quem quiser acompanhar, tá lá disponível lá. Lá no canal Igor Ventura no YouTube, vocês conseguem acessar então esses conteúdos. Bom, estamos chegando já ao final dessa nossa edição gravada com o tema Mediunidade, Estudo, Desenvolvimento e Vida Prática com Igor Ventura. Agradecer a vocês pelas participações aqui, interação com esse vídeo, curtindo e compartilhando com outras pessoas, por vocês terem chegado até esse momento final. Agradecer aqui também a presença dos Guardiões, diretamente do Rio de Janeiro, Águida e Otto, estiveram também presentes aqui no estúdio, e Iago Mihael, na parte técnica aqui também, na mudança de câmeras e colocando aqui o GC, inclusive colocando aqui na descrição do vídeo que você pode acessar o Clube Consciência, interagir com várias novidades que a TV Consciência disponibiliza. Mais uma vez agradecer aqui ao Igor Ventura pela disponibilidade de estar aqui no nosso estúdio, a estreia dele, na verdade, nesse estúdio, né, que ele só conhecia o outro estúdio, o estúdio anterior, onde ele foi várias vezes no meu programa e também de outras pessoas que também apresentavam o programa por lá, então ele quase que trazia lá do Rio de Janeiro uma rede, um colchonete que iria ficar lá no estúdio, né? Então, obrigado por estar aqui de novo e deixar uma mensagem de encerramento nessa edição dedicada à mediunidade. Eu quero só agradecer mais uma vez estar aqui, e é aquele negócio, né? Eu vim para São Paulo, não passar aqui no Consciência Próxima, é uma coisa de ir pro Rio e não visitar a praia. Então, agradecer aí mais uma vez, e sempre que eu vier, conte com a gente aqui, Samuel. Obrigado aí a presença de todo mundo, e qualquer coisa é só convidar a gente, é um prazer estar sempre aqui com a gente. Valeu!